todo mundo conhece a Bíblia, até mesmo quem nunca leu. A Bíblia é um livro mundialmente conhecido e popular. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, ficando 7 vezes à frente do segundo colocado, porque a Bíblia já foi vendida, já teve mais de 6 bilhões de exemplares vendidos. E o segundo colocado é um livro chinês com o título de O Livro Vermelho, que atinge a marca de 900 milhões de exemplares vendidos. Então a Bíblia é popular, e tendo em consideração dessa estimativa de que ela não é aceita em todos os países, porque tem países que são proibidos a comercialização e a leitura da Bíblia, mas só que isso não impediu que ela fosse o livro mais vendido do mundo. E este vídeo de hoje vai falar sobre algumas curiosidades bíblicas que talvez você tenha, e talvez não sei também. Talvez é curiosidades que você não tenha, mas que ao assistir esse vídeo você vai falar, nossa, é mesmo. Então assista esse vídeo até o final, e se você gostar pode dar um like, se você não gostar pode dar um dislike, né? O importante é você assistir. É importante dar like também, né? Mas se você não gostar, nem fazer o quê? Então vai aqui algumas curiosidades sobre a Bíblia. Depois da vinheta, é claro. Vinheta, pode vir. Roda a vinheta. A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo, com mais de 6 bilhões de exemplares comercializados e vendidos. E não só isso, ela também é o livro mais traduzido do mundo. E também é o livro, foi o primeiro livro impresso. É isso aí. Em 1460, o alemão Johannes Gutenberg finalizou um trabalho que durou 5 anos. A invenção da prensa com tipos móveis revolucionou o mundo. O primeiro livro impresso desta maneira foi a Bíblia, e isso foi fundamental para a reforma protestante. Continua sendo o livro mais vendido do mundo desde então. Segundo as estimativas mais recentes, a Bíblia já foi traduzida por mais de 2.900 línguas. Então, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, foi o primeiro livro impresso, quase que não sai, e também é o livro mais traduzido. A Bíblia só foi dividida em capítulos no ano 1250, segundo a organização do cardeal Hugo Caro, em 1550. Robert Stiver dividiu os capítulos em versículos. Ele possui 1.189 capítulos divididos entre o Antigo e o Novo Testamento, dependendo da versão, cerca de 31.100 versículos. Então, nem sempre a Bíblia teve capítulos e versículos como nós conhecemos hoje. Ela foi feita dessa forma para facilitar ainda mais o entendimento das pessoas quanto à palavra de Deus. Não há nenhum versículo ou capítulo na Bíblia que descreve com exatidão a aparência de Jesus. As centenas maneiras como ele é representado são liberdades criativas de autores das imagens que o representam. Segundo as Escrituras, ele não tinha aparência e nem formosura. A Bíblia fala que ele era um homem normal, como eu, como você. Então era difícil distingui-lo de outras pessoas. Tanto é, né, que para Judas identificar Jesus como sendo o Messias, ele teve que dar um sinal, né, para que prendessem ele com um beijo no rosto. Então, é claro que a influência da percepção de Jesus ser loiro, do olho azul, ela veio porque uma das primeiras traduções da Bíblia veio da Europa. Então, eles traduziram a imagem de Jesus de acordo com
com a aparência das pessoas daquela época. O que não necessariamente quer dizer que Jesus era daquele jeito, porque Jesus ele não queria ser conhecido por sua aparência, creio eu. Ele queria ser conhecido como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus não está em todos os lugares, é isso aí. Apesar de o Senhor ser o centro da revelação, a palavra de Deus não aparece nos livros de Esther e nem de Cantares. Você sabia disso? Talvez sim, talvez não, pois é. Mas ele não aparece como a palavra Deus, mas ele está presente o tempo todo. Quem é que não conhece a história de Esther, que através de um estímulo de Deus, orou junto com o seu povo por 3 dias para salvar o teu povo da morte? E quem é que não conhece também a história de Cantares de Salomão, onde fala do amor do noivo para a sua noiva, remetindo assim o amor de Cristo para a sua igreja. Então a palavra de Deus, a palavra Deus não está nem em Esther e nem em Cantares, porém a sua presença é nítida nesses 2 livros. Você já se perguntou onde é que está o meio da Bíblia? Pois é, o número de Salmo 118 é o meio da Bíblia. Há 594 capítulos antes e depois dele. O versículo que encontra bem no centro da Bíblia é o versículo 8 de Salmos. Então, o meio da Bíblia está lá em Salmos 118. Há 594 capítulos antes e 594 capítulos depois, mas o centro da Bíblia está em Salmos 118. Eu troquei de roupa, né, porque eu comecei a gravar ontem, aí as minhas irmãs chegaram e começaram a conversar e eu tive que interromper as gravações, né, porque é tipo assim, você tá sem fazer nada, ninguém aparece. É tipo quando você está com seu celular o tempo todo e ninguém te liga, aí você se desgruda do celular 5 minutos até o presidente da República te liga. Mas vamos ao que interessa. O maior e o menor capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia está lá em Salmos 119, que contém 176 versículos, apesar de que Salmos não tem capítulos, né? E o menor capítulo da Bíblia está em Salmos 117, que contém apenas 2 versículos, né? Talvez você soubesse, né, que o menor capítulo estivesse em Salmos, mas não saberia exatamente qual Salmos. Então, o menor capítulo da Bíblia é Salmos 117. E o maior capítulo da Bíblia está em Salmos 119. Para o maior e o menor versículo da Bíblia. O maior versículo da Bíblia se encontra no livro de Esther, no capítulo 8, no versículo 9. E este versículo contém 415 letras. Eu não vou ler ele aqui porque eu também não sei ele de cor, mas a história do contexto é quando já tinha sido decretada a morte dos judeus por uma armação de Amã, né? E então o rei Assuero dá todo o poder para Mardoqueu para reverter aquela situação. Então é mais ou menos essa situação. E então o maior versículo da Bíblia é Esther capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo da Bíblia é Êxodo capítulo 20, versículo 13, que quer dizer, que diz não matarás. É isso aí, Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz não matarás, que tem 10 letras. Este versículo, ele perde por apenas uma letra para João 11:35, que diz Jesus chorou, que tem 11 letras. Uma Bíblia dentro da Bíblia. É isso mesmo que você ouviu. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia. Além de ter 66 capítulos, que é a mesma quantidade de livros da Bíblia, os 37 primeiros capítulos remetem às histórias passadas, ou seja, fazendo referência ao
Antigo Testamento. E os 27 capítulos restantes falam sobre o futuro, fazendo referência ao Novo Testamento. Então, o livro de Isaías é como se fosse uma pequena Bíblia. Então, para você, né, que talvez tenha um pouco de preguiça de ler a Bíblia, tenta ler o livro de Isaías, que com certeza Deus vai falar com você através dessa Bíblia dentro da Bíblia. Existem 5 livros na Bíblia com apenas um capítulo. É isso aí, 5 livros com apenas um capítulo. E eles são Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. E desses 5 livros, 2 João é o menor deles, com apenas 13 versículos. Tiago foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. É isso aí. O livro de os evangelhos só foram escritos 10 anos depois, mas o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de a Epístola de Tiago. E o último livro do Novo Testamento também é o último livro a ser escrito, que é o livro de Apocalipse, ou mesmo chamado Revelação. Então é isso. Essas foram algumas das curiosidades sobre a Bíblia que talvez você tenha, talvez você não tenha, mas que com certeza eu acredito, porque muitas dessas curiosidades eu tive também, então são coisas que fazem bem pra gente matar aquelas curiosidades, sabe? Então, se você tem alguma curiosidade sobre a Bíblia também que não foi citada aqui, porque eu também não sei tudo, e também eu nunca saberei, mas se você tem alguma curiosidade para compartilhar, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, também comenta. Se você não gostou, fala. Enfim, não comenta, né? Tô brincando, pode comentar também. Se você gostou, então dá um like, compartilha e que Deus abençoe tremendamente a tua vida. Fui!